Glória a Deus. Irmãos, é incrível, né? É incrível quando nós nos dispomos, né, a fazer a obra do Senhor. Deus, Ele faz sinais, maravilhas, Ele continua fazendo, porque nosso Deus não mudou, Ele continua sendo Deus, continua sendo poderoso. Amém? E não há Covid, não há... Quando Deus quer, né? Ele manda Covid e guarda do Covid, manda peixe, e o peixe engole, manda o mar se abre, enfim, para nosso Deus nada é impossível. Quando aquele que se dispõe a fazer a obra, né? Deus guarda, Deus livra de todo o mal. Eu quero compartilhar com vocês um texto ainda falando sobre... Oi, Cida, obrigado, viu? Ainda falando sobre a questão da vida cristã, né? E eu estou usando aqui o livro de Colossenses como aprendizado, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá na cidade de Colossos, como eu disse, né? Acho que no domingo, na última pregação, que não foi o apóstolo Paulo que inaugurou a igreja lá, né? Quem inaugurou a igreja foi um cidadão chamado Epáfras. E então o apóstolo Paulo manda essa carta, né, para os irmãos lá em Colossos e adjacências, né, a região ali, Laodiceia, e tinha outras cidades ali. Então Paulo ele envia essa epístola, essa carta para eles, para que eles entendam como é o viver cristão. Por quê? Eu falei no domingo aqui. As pessoas elas tinham toda a cultura, né, romana, toda a cultura helenista, que uma foi um império grego, tomou conta até um certo período, depois o império romano veio e tomou aquilo ali como dele, né? Então toda a cultura era meio que uma misturada, né? E o apóstolo Paulo está falando que aquilo que para eles era normal, agora como cristãos não podia mais ser. A vida que eles viviam antes do batismo, que foi o que nós falamos, né, o que nós comentamos aqui, no versículo 3, no capítulo 3, ele fala que vocês que morreram em Cristo, morreram para Cristo, vocês foram batizados, vocês não podem ser as mesmas pessoas. Lembram disso? Lembra que foi tratado disso? Amém. O pessoal está meio assim... Está parecendo aquele cachorrinho, né, do carro. Aí eu não sei se sim ou mais ou menos ou não, né? Enfim. Então hoje eu quero continuar falando sobre o que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos lá em Colossos e serve para nós hoje, aqui. Então ele falou sobre as atitudes, né? Sobre as atitudes que uma pessoa cristã não pode mais ter. Por quê? Porque morreu em Cristo e foi ressuscitado. Então, logo é nova pessoa, é nova criatura. Não pode ser mais a mesma. Não pode ser mais a mesma coisa, o mesmo modo de falar, o mesmo modo de vestir, os mesmos jeitos, as mesmas baladas, o mesmo banco, a mesma praça, os mesmos amores. Não, tem que mudar. Por quê? Porque senão não houve mudança, não houve transformação. E o apóstolo Paulo aqui no capítulo 4, nós vamos ler aí Colossenses 4, do 2 até o 6. Colossenses 4, 2 até o 6, ele diz assim: dediquem-se à oração, com mente alerta e coração agradecido. Ore também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Então ele começa aqui o texto falando, dediquem-se à oração. Em outras versões está falando, persevere. Como é que está na sua Bíblia aí? Tem outra versão que diz persevere? Perseverar em oração,
Então aqui Paulo, ele está falando de uma forma que, e nós vamos ver aqui, né, um pouco mais para frente, ele está falando sobre a questão oral, sobre a questão da oração, sobre a questão do modo de falar. E é sobre isso que eu quero falar. Então, são as ações da vida cristã, e nós vamos falar sobre a língua. Eita, laia. Conta uma história que Bios era um homem sábio da Grécia Antiga, ele recebeu um animal para sacrificar. E ele foi orientado a enviar ao doador a melhor e a pior parte do animal. Em vez de receber 2 partes, como ele esperava, o doador descobriu que Bios tinha lhe enviado apenas uma, a língua. De fato, a língua é a melhor e a pior parte do homem. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Ele ensinou um importante princípio espiritual. A fala reflete o tipo de pessoa que você é. Como a língua é algo tão difícil de controlar, a fala de uma pessoa torna-se o indicador mais autêntico de sua condição espiritual. É o que está lá, é o que a gente vê em Mateus 12:37. No 12:34 ele fala sobre os doutores da lei lá, né? Ele fala sobre isso. E no 37 ele fala assim: como pode, né? Nesses 2 textos ele está falando assim: como pode da mesma boca abençoar a Deus e amaldiçoar o irmão? Como pode da mesma fonte sair água amarga e água doce? Então da língua não pode sair 2 coisas. E aqui o sábio aqui grego, ele foi realmente muito sábio. Por quê? Porque não tinha como mandar, né, a parte boa, a parte ruim. Então ele mandou uma só, que compunha as 2 coisas, a parte boa e a parte ruim. E quando nós analisamos isso, nós somos assim. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos a nossa mente, por isso que Paulo fala lá no capítulo 3, ele fala assim, pensar nas coisas do alto. Quando você pensa naquilo do que é do alto, o seu coração se enche com as coisas do alto. E nas coisas do alto não existe maledicência, não existe coisa errada. Nós precisamos nos encher, pensar, focar nas coisas celestiais. Porque senão, irmãos, a gente... uma vez, eu não sei se foi aqui que eu disse isso, que eu preguei, mas eu falei, se você olhar para alguém e você buscar coisa ruim na pessoa, você buscar a maldade da pessoa, os pontos fracos dela, os pontos que você pode questionar e que você pode apontar o dedo e acusar, você vai encontrar. Se você olhar para mim, olhar para a minha vida, meu modo de ser, você vai encontrar um monte de falhas. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Se você procurar coisas boas em mim, talvez você encontre. E é sobre isso que nós precisamos fazer como cristãos. As coisas más das pessoas, o diabo já é o acusador. A pessoa sabe quem ela é, porque o diabo aponta para ela todo dia. Não cabe a nós olhar para a pessoa, a gente pode ajudar. Quando a pessoa fala algo contra você, ou algo de você, você vai lá e fala assim, olha, você disse isso de mim, e isso não é mentira, isso não é verdade. Ou se eu através do que eu falei, eu te maltratei, eu te machuquei, eu quero te pedir perdão. Entende? O nosso procedimento como cristão é outro agora. Não é mais como as coisas do mundo. Se nós ficarmos procurando, nós vamos encontrar. Se eu procurar defeito em vocês, eu vou encontrar, mas eu prefiro encontrar Jesus em vocês. Eu quero olhar para vocês e encontrar Cristo. Porque Ele é todo o bem que a gente tem. Ele é a nossa referência. Então eu tenho que começar, como cristão, buscar Cristo em você. Em Colossenses, nesse texto que nós lemos aqui, 4:6, o 4 de 2 a 6, Paulo continua essa discussão sobre o novo homem em Cristo. Ele iniciou lá no capítulo 3, que nós lemos, e lá ele discutiu as características pessoais e a vida no lar de um novo homem. Uma parte que eu não li, que ele ensina como que a pessoa deve agir dentro de casa. Marido, ame a sua esposa, esposa, respeite o marido, filho, trate bem seu pai, pai, não aborreça seu filho, escravos, senhores, e por aí vai. Isso já foi falado outras vezes aqui. Então, por isso que eu não dei
continuidade, porque isso já foi falado, ia se tornar cansativo, né? Eu já falo mais que o homem da faca da Praça da Sé, né? Então, eu decidi pular essa parte, mas é o que Paulo está ensinando lá. E nessa passagem, ele amplia isso. Ele amplia essa advertência da nova vida cristã. Essa discussão, e ele centraliza o foco na oração, no caminhar com sabedoria e graciosa fala dos crentes. Como que nós devemos agir agora com o outro? Depois dos pensamentos, atitudes e razões, a língua é provavelmente a parte mais difícil para o cristão controlar. E de fato, é difícil. Paulo destaca aqui 4 áreas da fala: a fala da oração, a fala de proclamação, a fala de atuação e a fala de perfeição. Esses 4 tipos de fala que ele tem só nesse pequeno trecho que nós lemos aqui. E quando ele começa o texto falando perseverai, olha que interessante isso. Eu amo estudar a Bíblia e eu amo estudar os termos originais, porque você acaba aprofundando aquilo que o autor está escrevendo. A palavra perseverar em grego significa, presta atenção, perseverar em grego significa ser corajosamente persistente. Precisa ter coragem para ser persistente, para ser perseverante. Ou outra definição é agarrar com firmeza e não deixar escapar. Sabe, lembra de Jacó lá no Val de Jaboque, lá lutando com o anjo lá? Ele agarrou o anjo e falou assim: eu não vou te sortar daqui, rapaz, se você não me abençoar. Eu não te largo de jeito nenhum. Entende? É mais ou menos o Giovanni e a Larissa. Agarrou, não tem mais jeito. É agarrar com firmeza e não deixar escapar. É isso que a gente faz quando a gente está perseverando. Ele se refere à perseverança na oração. Paulo pede veementemente, ele não fala para você se agarrar ao seu dinheiro, se agarrar aos seus bens, ele fala para você ser perseverante, se agarrar e não deixar escapar as oportunidades da oração. Olha que interessante. Nós devemos persistir na oração. É a primeira lição que Paulo manda aqui nesse texto, nessa ministração dessa noite. Devemos continuar na oração, perseverantes, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. E orar sem cessar. Eu estou fazendo referência a Romanos 12, a Efésios e a 1 Tessalonicenses. Orar em todo o tempo não significa necessariamente recitar oração o tempo todo. Você pegar lá e ficar, como outras religiões, fica contando as orações. Você já viu na mão de católicos, né, daquelas senhorinhas, né, elas ficam com rosário, terço, não é? Aquelas bolinhas, cada bolinha daquela é uma oração. Quando eu soube disso, eu falei assim, rapaz, as mulheres oram, hein? As mulheres rezam, hein? O árabe também tem essa prática. Ele fica com um negócio na mão aqui, tem umas bolinhas, que é também para isso. É uma contagem de oração. E o crente usa o quê? Será que o crente ora? Diante disso tudo? Orar não significa você ficar recitando, falando o tempo todo. Em vez disso, significa estar consciente de que é preciso relatar toda a sua experiência de vida a Deus. Isso não diminui a necessidade da persistência e perseverança na oração. Essa persistência é ilustrada repetidamente na Escritura. Nos textos de Paulo, o tempo todo ele fala para sermos perseverantes, orar sem cessar. Todo o tempo ele fala isso. E orar sem cessar é orar mesmo sem cessar, mas não é ficar repetindo súplicas. Ai, Senhor, me dá aquele emprego, eu preciso daquele emprego. Senhor, não esqueça daquele emprego, hein? Aquele emprego, olha, aquele emprego, hein? Se eu tiver aquele emprego, está tudo resolvido. Senhor, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Senhor, eu vou tirar férias em Acapulco. Senhor, aquele emprego, hein? Não esqueça do emprego, hein?
Na hora que acorda, a primeira coisa, Senhor, o emprego, hein? Ó, hoje é o dia, hein? Não é isso. Não é ficar orando, repetindo a mesma coisa. Não é por vãs repetições. Mas você pode orar com o Senhor o tempo todo, com ação de graça. Agradecendo a Deus, porque não é pelo que você tem, mas pelo que você pode fazer. A Sheila pode abraçar o Pedro. Nós podemos proclamar o Evangelho. Nós podemos carregar a nossa Bíblia. Nós podemos, daqui a pouco, chegar nas nossas casas e comer alguma coisa ou não comer nada, se nós decidirmos. Nós temos que ser gratos em todo o tempo. E isso é importante na oração também. Ação de graças. Ação de graças porque o pastor voltou sadio, com saúde, seguro, sabe? Num país tão difícil, e essa foi a nossa súplica, né? Antes da ida dele, e agora na volta dele, nós devemos ação de graça ao Senhor, e isso se faz com oração. Eu lembro que minha mãe, o tempo todo, minha mãe falava com Deus. E ela tinha mania de estar andando, glória a Deus, né? Minha mãe era, né? Ela andava e levantava a mão. Um dia na Marechal Tito, ela andando, fez assim, o ônibus parou dela. Não, moço, saiu toda envergonhada. Porque o ônibus pensou que ela tinha dado sinal. Talvez esse gesto da minha mãe e o motorista ter parado livrou ele de um acidente. A gente não sabe. Não é verdade? A gente não sabe. Em 91, eu sofri um acidente com meu irmão. Nós estávamos 5 pessoas dentro do carro. 5 pessoas dentro do carro. Só meu irmão se feriu. Nós capotamos uma Brasília. Acabamos com a Brasília. Eu estava no banco do passageiro, meu irmão estava atrás de mim, o carro capotou, o carro arrastou uns metros assim, ó, com o nosso lado no asfalto, assim, ó. Até hoje eu tenho na minha memória o barulho, e eu olhar para baixo aqui, ó, e ver a faísca da lata raspando no chão. Nós estávamos na virada de ano de 91, 90 para 91, nós tínhamos vindo em São Miguel e estávamos voltando para o Itaim. E ali, perto do Atacadão ali, tinha a Padaria Alegria. Só quem é muito antigo vai lembrar. Padaria Alegria. E para entrar para Curuçá, você tinha que fazer um balão para lá e atravessar a Marechal Tito. Hoje ela está no canto aqui, né? Então nós íamos de São Miguel para lá e vinha uma Kombi de lá para cá. A Kombi não fez essa conversão. Do jeito que ela veio, ela entrou, pegou a gente no meio. Nosso carro capotou, enfim. Meu irmão ficou 17 dias internado. Ele rompeu aqui a segunda vértebra aqui. Por um fio, meu irmão não morreu. E aí, irmãos, por que eu estou contando isso? Porque nós íamos para o Itaim e nós estávamos cortando o caminho. E tem um farol ali do lado onde é hoje onde era aquele depósito grande de material de construção, amarelo, Jolie. Sabe onde é Jolie? Tem aquela avenida que sai na Marechal Tito, não tem? Tem um posto de gasolina, não tem? Então o que o pessoal fazia quando o farol estava fechado? Cortava por dentro do posto. E foi justamente isso que meu amigo fez. Na minha cabeça fica assim, se ele não tivesse cortado pelo posto, não teria dado tempo da Kombi bater na gente. Se nós tivéssemos esperado no semáforo, como toda pessoa normal, talvez não teria dado tempo do carro pegar a gente. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então Deus, Ele livra. Às vezes Deus te atrasa em alguma coisa. Deus permite que você se atrase, que você se atrapalhe com alguma coisa, para não dar tempo de você ser assaltado, de você sofrer um acidente, de você não ser abordado por alguém. Às vezes, por uma fração de segundos, a sua vida é salva. E tudo quem fez foi o Senhor. Uma fração de segundos. Eu não sei nem porque eu disse isso, porque isso não está aqui no texto. Mas nunca reclame
Nunca reclame porque atrasou, porque perdeu, porque... Nunca. Se Deus tem o controle na sua vida, se Deus é o controle da sua vida, então nunca reclame. Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode atrasar. Deus, Ele pode adiantar alguma coisa para o seu benefício. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É a palavra de Deus se cumprindo. Então, nós devemos estar, conscientes, de que nós precisamos manter essa persistência na oração. Oração o tempo todo. Os 120 discípulos reunidos lá na sala superior, eles estavam continuamente dedicando-se à oração. Nós encontramos isso lá em Atos 1,14. A igreja antiga seguiu o exemplo deles. Porque lá em Atos 2,42 ele diz que eles perseveravam em oração. Eles continuaram aquilo. A igreja do Senhor pouco ora. A igreja do Senhor, tem algumas igrejas, e não estou falando mal, estou falando que é bom, que é bênção isso. Tem igreja que precisa fazer culto de oração. Tem igreja que precisa fazer o tempo que a pessoa vai lá e vai orar. Nós tínhamos, mas isso não deve ser uma coisa tão natural na nossa vida que nós não precisaríamos de um evento na igreja para poder orar. Teria que ser normal. Poxa, mas eu já oro tanto na minha casa, eu já oro tanto na rua, por onde eu ando, eu oro. Eu oro sem cessar. Eu não preciso de um evento para me lembrar que eu tenho que orar. Na PV nós tínhamos lá o culto do clamor. Gente, era lotado. Segunda-feira à noite, era lotado aquilo lá. Era um culto diferente, tal, mas vinha gente de outras igrejas, tal. Deus fazia milagres lá, mas, meu Deus, a crentalhada está esperando um evento público para poder orar, quando deveria ser normal. A oração ininterrupta na nossa vida. A igreja primitiva, ela aprendeu com os apóstolos que era importante orar. E aí Paulo continua no versículo 2 falando, vigiai, vigiando, Vigie, vigiando. E essa palavra, no sentido mais amplo, significa permanecer acordado enquanto ora. Lembra quando Jesus ia subindo para o monte lá para orar? Aí ele pegava 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e falava assim, vem cá comigo, senta aqui, fique aqui, tá? Ore por mim, que eu só vou ali e volto. Vigie por mim, ore por mim. E Jesus vai. Quando Jesus volta, o que eles estão fazendo? Roncando. Aí Jesus, eu estou lá numa batalha lá e vocês estão dormindo? Se sou eu, já chego já na voadora. Eu estou contando com o coração de vocês estão dormindo? Aí tá bom. Vai lá, Jesus, estamos juntos. Vai lá, mestre. É nóis. Aí Jesus sai, vai orar. Quando Jesus volta, o que eles estão fazendo? Dormindo. Tem muitos discípulos desses discípulos, por aí, Nós precisamos estar acordados, vigiando. Vigiar é você orar estar acordado enquanto ora. Paulo tinha em mente um sentido mais abrangente ainda, o de permanecer alerta para as necessidades específicas a serem solicitadas na oração, em vez de ser vago e sem foco. Tem gente que até tenta orar, mas aí dobra o joelho na cama, no chão lá na cama, e ai Senhor, meu Deus, meu Senhor, Senhor, meu Deus, meu Senhor, abençoa, Senhor, aleluia, abençoa Jesus, Deus, aí fica nessa daí, aí fala, nossa, orei demais, olha no relógio, passou 1 minuto, você fala assim, meu Deus, preciso orar mais,
Mas fica nessa ladainha, gente. Ora sem foco, ora sem vontade, ora totalmente vago, não sabe o que falar na oração. Mas se deixar conversando com alguém, meu Deus. 5 horas de conversa é pouco ainda. Tanto assunto, né, pastor? Coloca para conversar com uma amiga ou com um amigo, para você ver. Vai longe. Mas com Jesus não tem assunto. Não tem assunto. Então, vigiando, orando e vigiando é orar observando a necessidade. Sabe uma coisa que eu aprendi? Orar a palavra. Deus conhece a palavra dele. Você não precisa ficar recitando para ele. Mas quando você, na sua oração, você cita a palavra, Deus, ele não pode contradizer a palavra dele. Ele só vai contradizer se você usou a palavra fora de contexto. Aí ele vai falar, também não, né, filhão? Você está distorcendo tudo? Mas é importante nós conhecermos a palavra para nós podermos orar a palavra também. Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo na nossa vida. Eu falo de mim, gente, eu uso muito eu como exemplo, porque se eu tenho que falar de alguém que eu conheço bem, sou eu, né? Então eu falo de mim. Poderia falar de alguém, mas prefiro falar de mim. Eu tenho a prática de colocar, eu tenho um aplicativo aqui no celular, que eu anoto, eu tenho uma lista de oração. Tem oração que ela é fixa. Eu tenho lá a oração que é fixa, que ela não muda. Que é a minha família, a minha igreja, os meus projetos, aquilo não muda. Né? E eu tenho outros, os amigos pedem, os amigos que estão doentes, os amigos que estão carecendo, eu falo, eu vou orar por você. Eu coloco o nome da pessoa na hora. E na hora que eu vou orar, lembra do quarto de guerra? Eu aprendi isso com o quarto de guerra. Falei, eu não tenho um quarto para fazer aquilo. Né? No mínimo eu tenho um banheiro, um box no banheiro, mas não vai dar certo. E aí eu falei assim, eu posso ter meu quarto de guerra no meu celular. E o nome no aplicativo lá é quarto de guerra. Então, quando eu vou orar, eu abro o celular, desligo primeiro, coloco em modo avião, não é para jogar ele, tá? É para que ele não toque. E tem motivos de oração ali. E sabe o que acontece às vezes? Deus me faz lembrar de coisas, Deus me faz orar por coisas que eu não tinha na lista. O que eu faço? Eu coloco na lista. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou santo, eu não sou perfeito. Mas tem recursos que nós precisamos usar. Tem recursos que nós precisamos estar aqui na nossa mão. Ó. Isso aqui pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição na sua vida. Isso aqui pode te aproximar dos seus familiares, mas te afastar da sua família, dentro de casa. Você tem acesso aos seus primos, estão lá nos Estados Unidos, no Japão, no Iapoca e Chuí. Mas os seus irmãos, dentro da sua casa, as pessoas estão deixando de conversar. Use como bênção isso daqui. Isso aqui é uma ferramenta que pode ser uma bênção, mas também pode ser uma desgraça na sua vida. Então, vigie. Vigiar é estar atento, alerta para necessidades específicas a serem solicitadas. Não é que Deus precisa dos detalhes. Lembra do seu explicadinho lá, da Praça é Nossa? Ele queria saber as coisas nos mínimos detalhes. Deus não precisa disso, mas é importante que você faça isso. Ele fala sobre porta, no versículo 3, ele fala assim, orem também por nós, para que Deus nos dê abram muitas portas, né? Na outra versão diz, né? É uma coisa, eu preparo a mensagem numa versão e eu trago outra para a igreja, é uma benção, né? É que aqui na minha está falando oportunidades, mas em outras está falando portas. Então essa versão aqui, ela está mais próximo do que é o mais correto para nós, né? Que nós podemos entender. Então, porta é o mesmo que oportunidade. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 16, ele fala assim, certamente Deus abrirá portas. Lá em 2 Coríntios 2:12, ele também fala de portas. Porta significa oportunidades.
Quando a Missão Kairos falou para o pastor Joaquim, nós temos um grupo de alunos lá em Chiapas, no México, o pastor viu uma porta aberta, era uma oportunidade. Está entendendo? O que ele fez? Ele meteu a mão na maçaneta e entrou por ela. Ah, mas se fosse ficar pensando nas objeções, ele tinha inúmeras. E nós temos inúmeras. Mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei pregar, mas eu não sei, eu sou novo convertido, tenho só 20 anos de igreja, eu nem sei falar ainda. Objeções nós temos de monte. Eu vou gaguejar, eu vou subir no palco e vou tropeçar, vou cair em cima da bateria. Você começa a sofrer antes do negócio acontecer. Objeção é o que você mais tem, para tudo na vida. Mas quando você pega uma porta, e Paulo era um cara que se ele não tinha oportunidades, ele criava as oportunidades. Ele criava, ele ia lá e fazia, resolvia. Então, aproveite as oportunidades. Aproveite as portas. O ministério, aí ele fala, de falar sobre o mistério de Cristo, ou aqui na minha versão fala os segredos a respeito de Cristo. A verdade sobre o Messias, oculta até aquele momento ali para os gentios. Só os judeus esperavam o Messias. Os outros povos nem tinham noção. E ele fala os mistérios de Cristo, acerca de Cristo, ou sobre Jesus. O que ele está falando? Aquilo que Deus prometeu lá no Éden, lá em Gênesis 3. Que estava se cumprindo agora em Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o mistério que estava, o segredo de Deus que estava oculto aos gentios. E a mim estava oculto até os 24 anos de idade. Eu ouvia falar de Jesus, para mim Jesus era um judeu que tinha morrido lá no... Mas depois que esse segredo foi revelado, eu entendi que Ele é o meu Senhor, é o meu sustentador, é o meu Salvador. Ele é tudo o que eu preciso. E tudo o que eu preciso está nele. Está entendendo? Então isso foi revelado. Então Paulo, quando ele pede uma oportunidade, não é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ele pede uma oportunidade para poder falar daquele que ele conhece. Ele pede uma oportunidade para explicar quem é Jesus, porque esta é a obra de Deus. E ele fala para os que são de fora, lá no versículo 5. Diz assim, vivam com sabedoria entre os que são de fora. E aproveitem bem todas as oportunidades. Quem é que são os de fora? Os incrédulos. Isso se refere aos descrentes, aos crentes. Os crentes são chamados a viver de uma maneira que estabeleça a credibilidade da fé cristã e aproveitem ao máximo as oportunidades de evangelismo. Não é para você pegar e grudar a pessoa na parede, agora você vai me ouvir, filho da mãe. Começa a falar de Jesus. Não, é com a sua própria vida. Lembra de ser testemunhas. Se você não sabe o que falar para uma pessoa, comece a falar quem você era antes de Jesus. Mas também fale o que Jesus fez na tua vida. E por último, você fala assim, isso pode ser com você. Isso pode acontecer com você. Porque se Deus me colocou aqui diante de você para falar tudo isso, é porque Ele tem um propósito nisso. Aí ele fala ainda no versículo 6, em ser agradável. Agradável é falar sobre coisas espirituais, sobre tudo que é saudável, conveniente, gentil, sensível, que tenha significado, que seja cortês, verdadeiro, amável e profundo. Às vezes eu me acho um chato conversando. Às vezes eu quero falar de coisas banais, de coisas, sabe? Eu até tento. Mas é uma perda de tempo se eu não falar sobre o meu Senhor. É uma perda de tempo se eu não falar sobre aquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele é para mim.
Essa é uma conversa agradável. E ele fala ainda no versículo 6, que essas palavras sejam temperadas com sal. Nós já sabemos, né, que nós, como cristãos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte. O sal, ele tem 3 características. Ele dá sabor, ele preserva, ele não deixa apodrecer. Já viu aquela carne de sol? Carne seca? Como que ela é preservada? Sal. Ela é salgada. O bacalhau, como que ele é preservado? Com sal, né? O sal é... Oi? Era sal. Então o sal, ele dá sabor, ele preserva e ele influencia. Então, dar sabor é o seguinte: quando você pega um punhado de sal e joga num pedaço de carne, a carne fica com gosto de sal ou o sal fica com gosto da carne? Se você jogar um punhado de sal numa salada, a salada fica com gosto de sal ou o sal fica com gosto da salada? Depende de quem põe, né? Mas sempre o alimento ele fica salgado. É sempre ao contrário. Então ele dá sabor. Se você jogar, o sal não recebe sabor, ele dá o sabor. Cristão não recebe nada do mundo. O cristão é quem deve dar ao mundo. É ele que tempera, é ele que dá sabor. Ele nunca recebe, mas não é bem isso que a gente tem visto por aí. Não é verdade? A segunda característica do sal é preservar. Quando você coloca sal em uma porção de carne crua, sem nenhum, ou em algum alimento, e guarda, ele não apodrece. O sal tem um poder de preservação fortíssimo. Da mesma forma, deve ser o cristão. O cristão não pode ser infectado, estragado, deturpado, corrompido, apodrecido pelo mundo. O cristão, ele deve preservar a sua fé e os seus valores bíblicos, aonde ele estiver. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa. O sal influencia. Para cada quilo de feijão que se cozinha, é necessário 1 quilo de sal para que fique bom o feijão, não é? Hã? Ué, então minha pesquisa está errada. Quanto que você precisa para cozinhar 1 quilo de feijão, Giovanni? Quanto de sal você precisa? Pedro, quantas colheres precisa para fazer 1 quilo de feijão, de sal? Sei lá, né? Não, eu estou fazendo de propósito mesmo. Se eu perguntar para o Ed está ligado. O Ed eu sei que ele cozinha. E aí, pastor, quantos... Aí, Larissa, já se prepara, hein, que o negócio vai ser louco lá, né? Ó, você não precisa de 1 quilo de sal para fazer 1 quilo de feijão. Você precisa de uma pequena quantidade. Uma pequena quantidade pode salgar uma grande quantidade de alimento. Nós cristãos devemos influenciar nossa família, nossa escola, nosso trabalho, nosso bairro, nossa cidade e nosso país. Cristão não é influenciado pelo mundo, é o cristão quem deve influenciar o mundo através do evangelho vivido. Você precisa viver o evangelho para você influenciar. Não precisa de muito. Não precisa de muito, precisa de quem queira fazer. Porque Jesus ele fala lá que se o sal se tornar insípido, para que ele serve? A não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós, como cristãos, se a gente não influenciar o mundo, para que a gente serve? Assim como o sal apenas dá sabor, não apenas dá sabor, mas também evita que o alimento se deteriore, a fala do cristão deve funcionar não apenas como uma bênção para os outros, mas também como uma influência purificadora dentro da sociedade.
A sociedade, ela está decadente. A sociedade, ela está... Eu sempre esqueço essa palavra. A sociedade está depravada. Sabe o que é depravação? A sociedade, ela está indo de mal a pior. É mais violência, é mais coisas sexuais, sensuais, imoralidades. Sabe, essa coisa de homem com homem, mulher com mulher, e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Pois é. Foi na igreja da Lana Roder que ela se batizou? Eu imaginei. Então, irmãos, não faz sentido. Existem muitas coisas que nós, como cristãos, as pessoas estão esperando de nós. E uma das coisas é a moralidade. E muitos cristãos estão imorais, tanto quanto os que estão no mundo. Ou seja, o cristão não está mais sendo sal, ele não está estancando a podridão do mundo. Ele está se corrompendo com o mundo. E o pior, tem igrejas que estão aceitando. Para que serve o sal, se ele se tornar insípido? Paulo, falando aqui no versículo 5, ele diz que a atitude dos crentes dá credibilidade ao que eles dizem. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer diz muito sobre nós e sobre as nossas crenças, sobre aquilo que nós acreditamos, como um estilo de vida descuidado e desleixado, ou uma vida de legalismo. Ele reduz a força do nosso testemunho aos incrédulos. Então, nós como cristãos, passados pelo batismo ou nascidos de novo, porque você não precisa passar, o batismo ele é só uma confissão pública, né? Todos precisamos passar, mas o batismo não salva. O batismo é aquilo que você está declarando ao mundo que você morreu com Cristo e você ressuscitou com Ele. Então você não é mais a mesma criatura que você era antes dele. E as pessoas olham para nós, as pessoas nos observam. As pessoas, quando sabem que você é cristão e você fala bobagem, você faz aquilo que os outros fazem, as pessoas olham e falam assim: mas não é cristão? Mas ela não é, ele não é cristão? Por que ele continua sendo a mesma pessoa? Por que ele é igual aos outros? E com isso eu não estou dizendo que você tem que ser um crente quadrado, um crente chato, um crente, sabe, carrancudo. Não, cara, a gente tem tudo para ter uma vida incrível com Jesus, mas eu não preciso ser igual os outros homens da minha idade. Vivem uma vida como se não fossem casados. Você pega, vamos falar de rede social, você pega Instagram de homens casados, não tem uma foto com a família, não tem uma foto com os filhos. Eu amo a minha família. Mas vai lá stalkear o Facebook ou o Instagram dele, é só balada. É só balada, é só os amigos, é só o futebol. Cadê sua família, irmão? Você não tem família? Qual é as verdades desse texto de hoje? A Bíblia tem muito a dizer sobre sobre o que nós falamos. Tanto dos redimidos como dos não redimidos. A fala dos não redimidos, dos incrédulos, ela é caracterizada. Olha o que os não redimidos ou os incrédulos, o que eles mais falam. Isso aqui é baseado em textos, tá? Não vai dar tempo da gente falar todos os textos, porque é muito texto. Então, qual que é a fala? O que mais o não redimido ou incrédulo fala? Maldade, imoralidade sexual, engano, maldição, opressão, mentira, destruição, vaidade, lisonja. Sabe o que é lisonja? Lisonjear. Lisonjear é bajular, é adular alguém
e geralmente com algum interesse. Está lá em Provérbios 26, 28. O ímpio, ele tem essa de ganhar você, ele chega e, cara, pô, seu cabelo tá bacana, hein? Ó, gostei da cor, hein, Lari? Não sei o quê. E aí, começa a lançar. Ele não está interessado, ele não está falando, tá bonito o cabelo? Tá bonito, mas a ideia dele é bajular, é adular com algum interesse. Hoje nós paramos na padaria para comprar pão, aí a Márcia entrou com uns pacotes de pão, aí um tiozão vem, fecha a porta para ela assim, ó. Eu fiquei só olhando assim, ó. Falei, não, a Márcia, você viu? Ele fechou a porta. Eu fiquei, sabe? Quase que eu falei assim, ô tiozão, chega aí. Vem aqui, eu tenho uma porta para você fechar aqui também, vem cá. Sabe? Foi um ato de gentileza? Talvez, né? Então, lisonja, é uma coisa maligna, gente. O ímpio, ele faz isso com interesse. Não estou falando que você não pode elogiar alguém. Faz bem para a pessoa, faz bem. A estutícia, eita, cada palavra, né? Estutícia é estupidez, tolice. Está em Provérbios 15, 2. As pessoas só falam bobagem, só falam o que é inútil. Às vezes você vai ouvir uma pessoa conversando, você entra na rodinha assim, ó, tá falando coisa nada a ver. Ah, gente, eu não tenho paciência, eu saio de perto. O meu ouvido, eu decido o que entra pelo meu ouvido. É igual programa de televisão. Você tem o controle da televisão, do raio da sua televisão. E se não tiver controle, ela tem lá um botãozinho debaixo dela que você pode mudar o canal. Mas tem gente que fica assistindo porcaria. Mas não muda. É só estupidez, é só tolice, é só coisa que não presta. Vou fazer um comercial aqui. Vocês já viram na televisão aberta, agora tem um canal 1, que chama TV Brasil? Já viu? É um excelente canal. Você não vai ver filme de Duro de Matar, do Bruce Willis, você não vai ver nada disso. E nem os... Tem a Bela e a Fera, a Márcia já estragando meu comercial. Mas é um canal que ele fala muito sobre cultura. Ele fala muito, não é a cultura. Ele fala muito sobre a cultura brasileira. Ele fala muito sobre as cidades do Brasil. Tem um programa lá que chama O Brasil do Alto. É um drone que fica viajando pelas cidades históricas. Cara, eu viajo naquilo ali. E aí... eu decido, eu tenho controle na minha mão, eu decido o que eu quero assistir, eu decido o que eu quero ouvir, eu decido com quem eu quero andar, eu decido. Sou eu que decido. Continuando aqui, então o ímpio, ele fala muito sobre loucura, sobre frivolidade. Sabe o que é frivolidade? É futilidade. Aquilo que não tem importância, que é sem valor, que é fútil. Fútil. O ímpio fala muita futilidade. Quer ver futilidade? Abre os stories ou reels do... Às vezes eu me pego naquilo ali, horas assim, ó. Falo, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida, meu Deus do céu? Eu desligo, eu saio, pego o celular e desligo, vou fazer outra coisa. Se a gente como eu disse, eu não sou perfeito, mas a gente se pega nessas besteiras. O pastor aqui um dia falou, né, pastor? Que ia fazer, que no TikTok tem um monte de futilidade, mas é uma ferramenta que você pode usar para o bem. Você pode usar, mas, às vezes eu me pego naquilo ali, quando eu vejo, já sabe, você fica... Eita! Aí a Sara fala assim, agora entendi, por causa dos dislikes, por causa dos...
Em Romanos 1:30, ele fala sobre a soberba. Os ímpios, eles falam com soberba. Fala sobre falsas doutrinas. Fala sobre planos diabólicos. Fala sobre ódio. Eles falam com exagero de palavras. O ímpio fala fofoca. O ímpio fala de coisas que não agradam a Deus. Eles falam tudo isso aqui. Depois, se você quiser, eu mando para você essa lista de textos que o ímpio ama falar. Mas nós, as pessoas redimidas, nós temos que fazer ao contrário. E as palavras, né, que nós temos que falar, ela tem que ser caracterizada, irmãos. Ela tem que ser bíblica. O redimido, o crente, ele deve falar ele deve confessar seus pecados. Pecados encobertos não são perdoados. Ele fala com a profissão de fé em Cristo. Ele fala pelas palavras edificantes. Ele fala pela conversa sobre a lei de Deus. Ele fala sobre louvor a Deus. Ele fala pela bênção aos inimigos. Está lá em 1 Pedro 3,9. Ele fala pela conversa sobre Deus. Ele fala sobre a sabedoria e bondade. E ele fala sobre a brandura. Nós temos que ser brandos. A nossa fala, a nossa língua, ela tem que ser controlada pelo Espírito também. Todas essas coisas que foi falado antes aqui, do que não é ímpio, que está lá em Provérbios, está falando daquele que é tolo. Mas nós, os salvos, cristãos, nós temos que falar do Senhor. As pessoas precisam conhecer quem é o Senhor. Mas sabe, o Senhor verdadeiro, o Jesus da cruz, não o Jesus, gênio da lâmpada, que você esfrega a sua Bíblia e ele te dá todos os seus pedidos, ele realiza. Esse Jesus não é o da cruz. Nós precisamos apresentar o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que entregou seu filho por amor e pelo poder ressuscitou ele. Nós precisamos apresentar esse Deus para as pessoas. Não o Deus bonzinho, que aceita tudo, que é compassivo e complacente com o pecado, com tudo. Esse não é Deus. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que está em nós, que nos dá poder para sermos testemunhas. O apóstolo Paulo, ele usa como modelo o Senhor Jesus, que falou instrutivamente, graciosamente, irrepreensivelmente e sem engano. Jesus não ficou em dois pensamentos, em duas. Ele falou: é isso aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, vocês não irão ao Pai. Nós precisamos atentar para quem Jesus está apontando. Com qual frequência você ora para ter oportunidade de compartilhar o Evangelho? Ou para que outros o façam? Qual é o conteúdo da sua oração? Sobre o que você tem falado com as pessoas que te rodeiam? E até as que não te rodeiam? Como que você tem lidado? Como é que você tem controlado a sua língua? Ou sua língua tem vida própria? Porque se nós não tomarmos cuidados, irmão, o livro de Tiago fala isso, a língua é um pequeno órgão, mas que faz um estrago terrível. É uma fagulha num monte de feno. Pela fala, pela sua língua, as pessoas sabem quem você é. Sim ou não?
E o que as pessoas têm ouvido de você? Palavras de uma nova criatura? Palavras de alguém que serve a Cristo? Palavras de pessoas, né? Como que as pessoas têm te conhecido? Vai para a igreja, mas só mais um. A língua, ela dá testemunha de quem nós somos. As pessoas estão prestando atenção no que nós estamos falando. E nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter a nossa língua convertida também. Nós precisamos ter atitudes na nossa vida, como foi pregado aqui no capítulo 3. Mas nós precisamos também ter a nossa língua convertida. Sabe por quê? Porque elas andam em comunhão, né? Em conjunto, né? Anda junto, né? As atitudes e as palavras. Elas têm que andar junto. Tem um texto que fala, né? Eu não consigo ouvir a sua voz, porque as suas atitudes falam muito alto. Tem muitas pessoas que têm um discurso, mas têm outra atitude. Em nome de Jesus, irmãos, que as nossas atitudes andem junto com o nosso discurso. Amém? Isso demonstra que nós morremos e ressuscitamos com Jesus. Isso demonstra que nós somos pessoas convertidas. Mostra que nós somos pessoas transformadas. Porque foi para isso que Jesus veio ao mundo. Através da vida dele nós pudéssemos ter uma vida que agrada a Deus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por esta noite, por este culto que nós entregamos a Ti. Nós te louvamos, Pai. Nós cantamos para o Senhor, nós nos alegramos, ó Deus, em meio às canções, Pai. E nós ouvimos, Deus, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor Deus, ministrada há tanto tempo atrás pelo apóstolo Paulo, aos irmãos lá em Colossos. E essa palavra nos alcançou aqui nesta noite, Pai. Que nós possamos dar testemunho, Senhor Deus, de quem Tu és em nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, mostrar para nossos familiares, nossos amigos, que nós fomos transformados pelo Senhor, Pai. Que nós, ao darmos testemunho do que o Senhor fez em nossas vidas, possa impactar, Senhor Deus, aqueles que ouvem. Que nós possamos aproveitar, Senhor Deus, todas as portas, todas as oportunidades para ministrar, para pregar quem Tu és. Que nós possamos, ó Deus, ser luz, que nós possamos ser sal, que nós possamos, Senhor, através da Tua vida, através do Teu poder, ajudar pessoas a serem transformadas também. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais sermos fiéis testemunhas de quem Tu é. Fiéis testemunhas do Teu poder. Fiéis testemunhas do Teu amor. É isso que nós te pedimos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.